Amém. 1 Pedro 5,6 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém. Deixe sentar. Irmãos, qual é o nosso tema nesta hora? Nosso tema é um caminho que ninguém quer. Qual é o caminho que ninguém quer? Da humilhação, né? Caminho da humilhação. Quem quer esse caminho? Mas a promessa que diz aqui, né? Na visão do apóstolo Pedro, para que Ele em tempo oportuno vos... Esse caminho todo mundo quer, né? Todo mundo quer ser exaltado, não quer? Mas você já reparou que Deus nunca na Escritura exaltou alguém que primeiro não tenha sido humilhado? Você já reparou o grande referencial daqueles que foram instrumentos poderosos de Deus? Sempre eles passaram por humilhação. E Paulo diz: os que piamente querem servir a Cristo padecerão perseguições. E vem humilhação com perseguição, né? Se nós fôssemos descrever o que temos lido em alguns livros de história eclesiástica sobre perseguições e martírios, primeiro ia precisarmos de uns 3 cultos. Mas, enfim, humilhação, e vem a ser, uma vez que Cristo representa o Evangelho e representa o que vai suceder com os seus discípulos, humilhação faz parte do Evangelho, mas é um caminho que ninguém quer. E muitos até tentam fugir dele. Mas se Deus traçou um plano para a sua vida, este plano é glorioso. Amém? Se é plano de Deus, qual é a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável, mesmo que você esteja sendo trucidado. Se é a vontade de Deus, amém? E nós vamos examinando e vendo que muita gente tem capa de crente, mas não tem vida de crente. Tem até uns ditados por aí que dizem assim, né? Olha, eu me converti, mas esse braço aqui não, né? São pessoas que não aceitam a humilhação, não aceitam os projetos de Deus. Tem pessoas que são humilhadas pelo seu próprio erro, claro, pelas suas próprias decisões, mas tem pessoas que Deus trata desta maneira. E o importante é saber aceitar o projeto de Deus. Como que eu vou saber que é o projeto de Deus? Está tudo tão errado, está dando tudo errado na minha vida, como que eu vou saber que é o projeto de Deus? O caminho está aberto, amém? Mateus 6,6: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Você já aprendeu essa lição? Faça, cumpra dia após dia. Eu acho que são raros os cultos em que nós não temos mencionado esta passagem bíblica. Irmão, é nesta passagem bíblica o lugar aonde você pode encontrar a vitória. Se você fala do que pensa, fala do que acha, mas não ouviu do Senhor o que Ele pensa, o que Ele acha, a sua vida será um caos. E você vai ser como alguns irmãos que eu conheço em Cristo, né? Pessoas que começaram conosco no mesmo banco, no mesmo dia, na mesma hora, e outros que foram até nossos professores em escola dominical e até em seminário, e que hoje passamos por eles, é como se nunca Cristo estivesse estado nas suas vidas, porque não conseguem achar o centro da vontade de Deus, vivem uma vida toda sendo levada pelo que pensa, pelo que acha. Eu sou inteligente, se Deus me deu inteligência, é para eu simplesmente esquadrinhar, 2 mais 2 igual a 4, pronto. Não, se Deus me deu inteligência, eu tenho que saber me submeter a Deus, buscar a vontade de Deus. Isto é que eu tenho que empreender minha inteligência nisso.
Então observa aqui, se você vê o livro de Jó, que coisa interessante. Todo mundo conhece Jó como aquele homem que teve a paciência, né? Tem até provérbios aí na boca dos ímpios que falam da paciência de Jó. Não, paciência não. Humilhação de Jó. Nós conhecemos a história. Então, lá no último capítulo de Jó, ou você pode até um pouquinho antes, no capítulo 40, do verso 1 ao 5, presta atenção, Jó 40 diz: disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus, que responda? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Deus está dizendo assim: quem é você para estar contendendo comigo? Quem é você para estar discutindo comigo? Que censura é essa que você apresenta diante de mim? Aí Jó recebe aquele choque e diz assim: peraí, eu falei uma vez, não falei 2, mas não vou prosseguir nisso não, vou parar por aqui. Amém, irmão? Reconhecer o caminho que você está, até onde você pode ir, quando tem que parar, quando tem que voltar atrás. Quando você está no centro da vontade de Deus, nunca tem volta atrás, nunca tem retorna. Amém? Agora, quando não está, a coisa é séria. Olha no capítulo 42 do livro de Jó, diz assim, a confissão de Jó: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Interessante essa declaração de Jó. Sabe por que eu vejo interessante? Jó vem numa prova violenta. Quanto tempo passou essa prova? Dizem os historiadores que essa prova de Jó, alguns dizem que durou 1 mês, outros dizem que durou 3 meses. Nós não sabemos, a menos que encontremos um ponto na Escritura que revele, porque historiadores, às vezes eles acertam, às vezes eles erram. Mas o fato é que, após esta declaração de Jó, eu me abomino, me arrependo no pó e na cinza, a seguir a prova é encerrada. Amém, irmão? Enquanto Jó contendeu, enquanto Jó censurou, enquanto ele, maldito o dia em que nasci, maldito o dia em que se diz que concebido foi um homem, que aquele dia se torne trevas, que ele não seja lembrado, que não haja memória dele, enquanto ele está na ira e na contenda, pelejando contra Deus, a prova está lá. Quando ele diz assim: não, estou falando do que não sei, agora eu me abomino no pó e na cinza, aí você vê que a prova encerra, acabou. Amém? O que Deus quer? Muitas vezes, a nossa posição, Deus quer o caminho que nenhum de nós quer, caminho de humilhação e reconhecimento que só o Senhor é Deus. Ele aí vem e diz: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aí ele vem: eu me abomino, agora eu estou reconhecendo, eu estou entendendo que não há falha no Todo-Poderoso, ele faz o que lhe apraz. Quem vai arguir Deus? Quem vai dizer qualquer coisa para Deus? Como é que um servo, aliás, Paulo diz assim, né? Porventura, a coisa feita, perguntará àquele que o fez: por que me fizeste assim? Amém?
Ou seja, nós não temos condições de questionar Deus. Nossa obrigação é entrar na intimidade do nosso quarto e saber se o projeto de Deus está sobre as nossas vidas, e acabou-se a história. Se é Deus, eu aguento calado e acabou a história. Por quê, meu irmão? Quantas pessoas caem porque não aceitam humilhação? Não, eu sou servo de Deus, vai querer me humilhar? Sai dessa. Amém? Não é o que a gente vê por aí? Eu sirvo um Deus vivo, ninguém vai me humilhar, ninguém vai pisar em mim. Epa, peraí, se eu sirvo um Deus vivo, esse mesmo Deus vivo, ele diz que ele é meu advogado, então por que eu estou me defendendo? Se eu sirvo um Deus vivo, esse mesmo Deus vivo diz que é juiz, por que eu mesmo estou querendo fazer a minha sentença? Por que eu mesmo estou querendo julgar? Conceitos básicos, mas que geram vida. Nós vamos achar um outro homem que você deve ter ouvido falar nele, Rei Davi. Este homem, depois nós vamos para o Salmo 51, para você analisar algumas coisas junto comigo. Davi, ele não entrou de imediato no caminho do reconhecimento e da humilhação. Ele era rei. É muito difícil para um rei aceitar a humilhação. As pessoas acham que os seus títulos valem mais que a sua própria vida. Você vê o caso de Saul. Saul não aceitou ser reprovado. Quando Samuel falou com ele, tu não é mais rei, acabou, Deus te cortou. Deus já está procurando outro para botar no teu lugar. O que ele fez? Ele insistiu em vestir a armadura real, a coroa de rei. Ele insistiu em usar as armas de rei. Ele insistiu em assentar-se no trono em Jerusalém, insistiu em continuar dando ordem às tropas, insistiu em continuar liderando o exército, ele insistiu. Ele não teve humildade de se humilhar. Quem sabe se ele não tivesse se humilhado, que a história da sua vida poderia ainda servir como exemplo para todas as nações. Mas ele não se humilhou. Qual foi o final dele? Caindo sobre a própria espada, suicidando-se. Davi cometeu aquele ato que nós bem sabemos, e depois de cometer todas aquelas atrocidades, Betseba, Urias, Davi ficou na dele, quietinho. Eu te pergunto, será que Davi não sabia o erro que tinha cometido? Rei de Israel, Zacarias, só porque duvidou do anjo Gabriel, ficou mudo? E não tinha a responsabilidade que tinha Davi? E Davi, será que ele... Não, eu estou numa boa. Eu cometi o que cometi, já esqueceu, já passou tanto tempo, deixa para lá. Será que ele não tinha... Será que o Espírito Santo não deu nenhuma espetadinha em Davi? A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele faz o quê? Nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ué, e por que não convenceu Davi? Porque Davi está numa boa, está quietinho. Aí Deus levantou o profeta Natã, contou a parábola para ele que nós conhecemos. Ele disse: Davi, qual a sentença desse homem? Antes que Natã perguntasse, ele já estava dizendo: o homem que fez tal coisa me apresenta que ele é digno de morte. Aí Natã falou assim: esse homem é você. Davi colocou-se sobre o seu rosto, pranteou, nós conhecemos toda a história, ele deu o decreto, mas ele precisou que alguém fosse lá e lhe falasse do seu erro. E tem mais, não poderia ser qualquer um. Todavia, Davi vai para o Salmo, depois desse delito todo, depois do profeta Natã aparecer e lhe jogar o seu pecado às claras, ele vem para o Salmo 51 e ele diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Primeiro passo, irmão, é reconhecer mesmo. Não adianta querer fugir quando o Espírito Santo está apertando, irmão.
Não adianta querer se justificar, irmão. Não adianta, o caminho não é autojustiça, não funciona. Deus não nos deu a graça para a autojustiça. Deus nos deu a graça para nos curvarmos à justiça. Os conceitos de Deus estão acima da nossa própria vida. Verdade não está na minha cabeça, a verdade eu preciso conhecer. Está escrito: conhecereis a verdade. Se eu tenho que conhecer é porque ela está fora de mim, não dentro de mim. Justiça, a Bíblia diz que todas as nossas justiças são como o quê? Trapo de imundícia. Então eu não posso fazer justiça, eu tenho que reconhecer que eu sou um miserável, pecador, pobre, nu. Eu tenho que reconhecer. Davi, aconteceu horrores, mas Deus permaneceu ele no trono e fez o nome dele cair sobre o próprio Cristo. Jesus, filho de Davi, centenas de anos depois. Por quê? Porque ele teve uma atitude condizente. Ao invés de ser arriscado, ele não foi. Você vê aqui o Salmo 51, como ele se coloca, ele reconhece, ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, que ele tem compaixão de mim, eu estou reconhecendo. Aí ele diz: eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está diante de mim. Ele me acusa de dia e de noite, eu não tenho paz. Mas agora ele vai ter paz. Seguindo, ele diz assim, no 4: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, ficarei limpo, lava-me, ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exaltem os ossos que esmagaste, segunda pessoa do singular, tu esmagaste. Ele está reconhecendo que ele está sendo amassado por quem? Por Deus. Amém? Ele está reconhecendo que foi o Senhor. Ele não está: foi culpa do fulano, eu estou nessa situação, é culpa do cicrano, é culpa do peltrano. Não, eu estou nessa situação, é tu, Deus, tratando comigo, eu estou nas tuas mãos. E horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Davi não culpa ninguém. Não, a culpa foi daquela mulher que foi para o terraço naquela hora. A culpa foi daquela mulher que deixou a janela aberta. A culpa foi do meu soldado que não me avisou. A culpa foi dele. Amém? Reconhecer o seu erro, ir para a intimidade com Deus, pedir clemência, pedir compaixão, pedir misericórdia, ser restaurado pelo aquele único que pode restaurar. Esse é o caminho da glória de Deus. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Essa é uma lição nova? Não, essa não é uma lição nova. Mas essa é uma lição que precisa ser pregada nas quatro paredes das nossas casas. Humildade, eu costumo dizer, é a chave que abre todas as portas. Quando você se humilha e aceita a humilhação, deixando que o teu advogado julgue a tua causa, que o teu juiz bata o martelo, meu irmão, é se preparar para colher vitórias. Porque os que semeiam em lágrimas, com júbilo, ceifarão, diz o Salmo 126. No verso 9 ele ainda diz: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação
e sustenta-me com um espírito voluntário. Essa passagem aqui, meu irmão, é interessante. No verso 10, você vê que ele está querendo, em humilhação, ele tem um desejo de quê? De voltar ao centro da vontade de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, reto, não me repulses da tua presença. Ele está querendo se manter na presença de Deus, ele está se humilhando, ele está rasgando espiritualmente o seu coração, ele está clamando para que Deus não o corte. Ele reconheceu o seu delito, o seu erro, e ele vai dizer: restitui-me a alegria da tua salvação. Isso quer dizer, restitui-me tu me restitui. Ele está falando com Deus, o negócio dele é com Deus, o tratado dele é com Deus, ele está se humilhando, ele está reconhecendo os seus erros, ele está falando com Deus, e ele sabe que a alegria que saiu dele, quem tirou? Deus. Restitui-me, porque tu pode me restituir, foi tu que tiraste de mim. Está te faltando paz, irmão? O diabo pode roubar a tua paz? Não, porque paz é um estado de espírito. Paz é um estado de espírito. Mas se você perdeu a paz, é porque o Espírito Santo foi lá dentro de você e anulou essa paz. Não adianta culpar o próximo, não adianta culpar o vizinho, não adianta culpar o patrão, não adianta culpar o irmão, não adianta culpar o pastor, não adianta culpar o ninguém. Se você está sem paz, a paz que ele prometeu, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo a dá. Se essa paz não está dentro de você, não queira culpar ninguém, ninguém é culpado pela tua falta de paz. É o próprio Deus que está te esmagando os ossos, como estava fazendo com Davi. Restitui-me a alegria da tua salvação. Eu quero ter alegria, paz, sustente-me como espírito voluntário. Se está te faltando a paz e a alegria, de quem é a culpa? Se só Deus pode arrancar a paz do seu interior, a culpa é sua. E Davi reconhece isso muito bem. Ele ainda vai no verso 15 e vai dizer: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifício, do contrário eu te os daria, e não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. O que há aqui? Ele começa dizendo, primeiramente, que abre os meus lábios, depois, pois não te comprazes em sacrifícios, mas ele vai dizer, os sacrifícios para Deus é um coração quebrantado e contrito. Meu irmão, não adianta você dizer, eu estou acordando cedo, estou subindo os montes e os morros, estou trabalhando 24 horas para Jesus, eu estou dando o meu sacrifício, eu estou me cansando, eu estou suando, eu estou fazendo, acontecendo. Esse teu sacrifício pode estar enquadrado no que Davi está dizendo no verso 16, pois não te comprazes em sacrifícios. Claro que Davi está sendo específico num sacrifício daqueles holocaustos, daquelas ofertas todas, mas eu estou trazendo para esse lado, que Deus na verdade esteja querendo ver o seu coração compungido, contrito, quebrantado. Enquanto tu está aí, eu estou no trabalho aqui, eu estou no evangelismo ali, eu estou no hospital lá, eu estou não sei aonde, eu estou fazendo, isso está sendo um sacrifício que Deus não está se agradando. Se o coração não está nisso, não tem valor, não adianta, é perda de tempo. É necessário chegar na intimidade com Deus,
parar de se auto-justificar, parar de se achar sábio e entendido. Eu estou fazendo a obra de Deus, né? Muitos de nós já disse isso. Eu já disse no começo da minha caminhada, até eu entender que eu não estaria fazendo nada para Deus, que Deus não me tivesse mandado fazer. E até hoje tem pessoas assim, se sacrificando. Irmão, eu fui na vigília, eu fui no culto da manhã, eu fui no culto da tarde, eu fui no culto da noite, eu fui no culto da semana inteira, e Deus está olhando, cadê ele? Estou vendo. Encerrando a história de Davi, nós vamos terminar indo para uma outra história, a história de Jesus. Jesus, ele dizia, olha, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores e farão dele tudo o que quiser. Pedro até tentou repreender e Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Tu não cogita nas coisas de Deus, só nas dos homens? Quer dizer, determinado. A Bíblia diz que os discípulos olhavam para ele e viam que o seu semblante estava transtornado. Ele estava determinado a ir em Jerusalém e morrer. De repente ele entra num jardim chamado Getsêmani. A realidade aparece diante dele. Qual é a realidade? Escárnio, zombaria, humilhação. Qual é a realidade? Separação do Pai, chicotadas, via dolorosa, crucificação. O Jesus homem que veio aqui para realizar essa obra, tremeu também. Todo ser humano e todo aquele que está na condição de homem, de ser humano, não tem muita afinidade com a humilhação. Aí Jesus entra no Getsêmani e diz para os seus discípulos, minha alma está angustiada até a morte. Dessa vez não dorme não, fica acordado, vela comigo. Foi lá, orou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu sei que tudo te é possível. E a Bíblia diz que ele orou quantas vezes? 3 vezes, porque agora ele está vendo uma realidade que homem nenhum quer entrar nesse caminho, o caminho da humilhação. Mas é depois da humilhação que pode se acordar no 3º dia e dizer, todo o poder me é dado nos céus e na terra. É depois da humilhação do Calvário que vem lá em Apocalipse e diz assim, como eu venci, o Pai me dá que eu me assente com Ele no seu trono. E todo aquele que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. É depois da humilhação que verdadeiramente Deus te chama de amigo íntimo. É depois da humilhação, Abraão, vai lá, sacrifica o teu filho. Que a Escritura vai dizer, Abraão, o amigo de Deus. Até hoje a nação de Israel subsiste, sabe por quê? Por causa de uma promessa feita a Abraão, porque foi o amigo de Deus, que aceitou todas aquelas humilhações. Imagina, levar o filho, deitar o filho, Deus o humilhou, mas Deus o exaltou, e o seu nome é memorial em todas as gerações. Aí Jesus está no Getsêmani, angustiado, ele contempla, a realidade do que vai acontecer com ele, porque ele tinha o ministério de quê? Rei, sacerdote e profeta, e a Bíblia diz que Deus não fará nada sem primeiro revelar aos seus santos, os seus servos, os seus profetas. Quem sabe Jesus chegou naquele Getsêmani e contemplou lá na frente tantas chicotadas, os cravos traspassando. Quem sabe se espiritualmente ele não ouviu o seu grito, ele diz, não, Pai, passa de mim esse cálice. Quem sabe se ele não lembrou de João 7,46, Pai, me dá aquela unção, quando os soldados me foram lá prender, que eles chegaram perto de mim, a unção foi tanta, que eles voltaram dizendo, não prendemos, porque ninguém fala como ele. Pai, me dá aquela unção de novo. E os céus estavam de bronze, cerrados. Era hora da humilhação, porque Deus estava preparando a exaltação. Dentro da humilhação é a fornalha para a exaltação. Tem que aceitar. Quer ver a glória de Deus? Primeiro tem que ser formado do pó da terra, para depois herdar a glória de Deus.
Pai, passa de mim esse cálice. Não há som nenhum. Aquele que disse: Pai, eu sei que tu sempre me ouves, e agora? O Pai não retirou a unção em nenhum momento de sobre Jesus. Quer a prova? Daqui a pouco vem Judas com uma turma, armados. Quando Jesus diz: a quem buscais? Jesus de Nazaré, sou eu. O que aconteceu? Caíram por terra. A unção estava sobre ele, mas o propósito de Deus também estava em que ele fosse humilhado. Levantaram-se os soldados e ele: a quem buscais? A Jesus de Nazaré, sou eu. O que aconteceu? Caíram por terra, meu irmão. A unção não saiu de sobre você. O que mudou é o propósito de Deus. Deus quer te humilhar. Por quê? Porque são os humilhados que serão exaltados. Se tu não aceitar ser moído, meu irmão, não pode passar na peneira. Decantos, decoba, labassoricantos. Só depois de ser moído é que pode passar na peneira. A porta é estreita, não dá para passar com todas as bagagens. O caminho é apertado. Se você for carregando muita coisa, você desequilibra e cai. Pai, passa de mim esse cálice. Pai, passa de mim esse cálice. Nada. Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele cedeu. Por isso eu e você estamos aqui, pisando na cabeça do diabo, sendo curado, curando os enfermos, desfazendo as obras do diabo, glorificando, mostrando que Jesus Cristo ainda reina nessa terra. Mas é por que nós estamos aqui? Porque ele aceitou ser moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas chagas é que nós fomos sarados. E muitas vezes eu sou discípulo de Cristo. Eu sou discípulo de Cristo só depois do túmulo aberto. Não! Quero ver ser discípulo de Cristo lá antes da cruz e durante a cruz. Lá é que é um verdadeiro discípulo. Quantas vezes batemos no peito: eu vou com Cristo até a morte, Cristo está acima do meu pai, Cristo está acima da minha mãe, Cristo está acima do meu filho. Quero ver na hora da verdade. É muito fácil dizer: Jesus é tudo para mim, eu amo a Deus em primeiro lugar. Vamos parar de falar e vamos viver. Então, querido, prepara-te. Eu estou preparado para o arrebatamento, estou preparado para a glória de Deus. Nada disso acontece antes da humilhação. Não se iluda. Não se iluda, irmão. A igreja arrebatada vai ser uma igreja perseguida de tudo que é jeito, porque a igreja de Jesus Cristo nasceu na prova e vai entrar no céu na prova, irmão. Não entra na filosofia barata dos pregadores de indulgências modernas que tem por aí, não. Evangelho não é para qualquer um, senão a porta não seria estreita. Senão Jesus não teria que trilhar uma via dolorosa, caminho apertado. Então, querido, vamos encerrar deixando para você o Salmo 32. O Salmo 32, do verso 1 ao 7 diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas
em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Amém. Deus te preserva da tribulação, mas a humilhação é projeto dele. Senhor nos abençoe em nome de Jesus.